Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo o controle e implementação das políticas públicas no Brasil. O nosso entrevistado é o juiz Saulo Veciani Pena, que é titular da 4ª Vara da Fazenda e Autarquias de Belo Horizonte. Ele lançou no último dia 24 de fevereiro o livro Controle e Implementação das Políticas Públicas no Brasil. Doutor Veciani, então falamos no bloco anterior sobre a questão do ativismo, da judicialização e da reforma política. É um assunto mais atinente ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, mas, recentemente, nos últimos anos, o Judiciário tem baixado algumas normas, até mesmo eleitorais, para cumprimento e aperfeiçoamento do sistema. Nesse ponto, como é que o senhor avalia essa iniciativa do Judiciário de avançar um pouco mais o sinal? Bom, eu não vejo como avançar o sinal. Na verdade, o que existe é uma natural manifestação do Poder Judiciário quando provocado e também no âmbito eleitoral, naquelas consultas que são feitas ao Tribunal Superior Eleitoral e no âmbito estadual, aos tribunais regionais eleitorais. O que ocorre é o seguinte, esse tipo de manifestação, seja ele no Executivo ou no Legislativo e no Judiciário, é fruto também da democracia. Quer dizer, não há invasão, então, de território? Evidentemente que não. Eu penso que isso é natural e que é bom que ocorra. Quanto mais diálogo haver, quanto mais participação houver, melhor será para o exercício da democracia. Quer dizer, o equilíbrio entre a interdependência dos poderes faz parte, de vez em quando, esse choque de opiniões até. Essa ideia, inclusive, de separação estanque de poderes, que inclusive que eu trato no meu livro, já há muito tempo está ultrapassada. Não há possibilidade. Nossa Constituição, ela absorveu a ideia de separação, mas com absoluta harmonia entre os poderes. Essa ideia, inclusive, que foi estruturada por Montesquieu, que todo mundo conhece, etc., no próprio exercício dessa estrutura de separação de poderes, ele já estava mais preocupado com que as funções estatais, como essas funções estatais iam se relacionar uma com a outra, do que propriamente a separação. A separação, na verdade, ocorreu naquele momento histórico, exatamente para tirar da figura de uma só pessoa o exercício absoluto dos poderes do Estado. Quer dizer, ele definiu a harmonia, a independência dos poderes, mas não definiu e nem incluiu nisso a omissão. Evidentemente que não. Evidentemente que não. Doutor Saulo, eu gostaria de aproveitar a especialização que o senhor tem no direito e abordar uma questão do direito internacional e direito constitucional. Nós estamos vivendo esse momento aí de convulsão no mundo árabe. Aí. Já foi o Egito, Tunísia, agora a Líbia está vivendo esse conflito também social lá e político. Qual é o papel das constituições? Elas têm a capacidade de pacificar um povo, por exemplo? Apenas uma chamada Carta Constitucional, eu penso que não é possível pacificar um povo ou controlar as várias questões sociais. O que é necessário, e é exatamente isso do que trata esse meu livro também, é que há necessidade de uma ampla participação em todos os setores da sociedade, em todo o âmbito da atividade do poder público, seja executivo, legislativo, judiciário. Não há mais espaço, e a gente está vendo isso nessas situações que vêm ocorrendo no Oriente Médio e também nesses países árabes, que não há possibilidade, mas se confiar, ou não há possibilidade mesmo de se segurar um Estado na mão de uma só pessoa, com por um poder decreto, né? ditatorial. Há necessidade de que os vários setores da sociedade e os vários setores do Estado se comuniquem. É isso. E a nossa Constituição, desde 88, está mostrando esses diversos caminhos de participação e direitos sociais. Nós vivemos a era dos direitos, não é isso? Vivemos na era do direito e, mais do que isso, numa era de processualização, de efetiva participação. Essa processualidade, ou esse direito processual, ele se revela muito no legislativo, no executivo e também, evidentemente, no judiciário. Como é que o senhor avalia a nossa Constituição? Porque desde 88 várias emendas já foram feitas, mais de 50, ela é suficiente ou deve realmente sempre ser alterada? É claro que naquilo que há a possibilidade de ser alterada, tirando a questão daquelas chamadas cláusulas pétreas, que são as cláusulas de absoluta segurança, que são os direitos e garantias individuais, evidentemente que a Constituição pode ser alterada, exatamente para adaptar ao momento histórico vivido.
É claro que toda e qualquer alteração constitucional deve ser vista que deve ser feita com bastante cuidado, com bastante critério, com ponderação, uma vez que nós não podemos simplesmente por uma questão de momento ou estratégica, criar uma situação nova em incompatibilidade com aquele ideal que inspirou o texto constitucional. Se de um lado nós temos o texto constitucional, as leis objetivamente colocadas, de outro temos a interpretação das leis, que cai num campo um pouco subjetivo. O que fazemos com isso? Nós estamos criando uma outra lei a partir da original? Não, é exatamente o que eu dizia no outro bloco. Quer dizer, isso se resolve por intermédio do devido processo. A hermenêutica, a interpretação, a exegese, ela decorre de uma atividade processual. Não é simplesmente uma ideia, um ideal pessoal, mas sim algo que tem uma estruturação científica. Essa estruturação científica, a estrutura científica, ela se revela no momento que há uma estrutura processual que dá ao cidadão, já previamente, o conhecimento de como será resolvida a sua questão. Como é que o senhor avalia essa discussão hoje no Congresso, na revisão, atualização do Código de Processo Penal, com a criação do juiz de garantias? Um juiz que começa o processo e o outro que conclui o processo. Olha, no tocante à reforma do processo penal, confesso que eu estou bastante afastado, já que a minha área há muito tempo não é de direito penal e processo penal. Eu digo o seguinte, é evidente que já há muito tempo o Código, o que eu posso dizer que já há muito tempo o Código de Processo Penal precisava ser alterado, mais do que a lei penal. Eu sempre dizia que uma das sensações que o indivíduo tem de impunidade está mais vinculada, está mais ligada à área processual penal e à execução penal do que propriamente a lei material ou de direito penal, aquela que estabelece as penas. Por isso mesmo, uma reforma do processo penal é muito bem-vinda. Tem que ter cuidado, se a reforma do processo penal ela não é simplesmente algo que, de momento, estratégico, para dar simplesmente satisfação ao cidadão num momento histórico. O ideal é que a reforma seja feita visando também um futuro permanente, que seja, se possível, permanente. Essa é a diferença entre lidar com os valores da opinião pública e da sociedade. Sem dúvida. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Saulo Veciani Pena, que é titular da 4ª Vara da Fazenda e Autarquias de Belo Horizonte, Fazenda Pública, e discutimos aqui sobre o controle e implementação das políticas públicas, controle processual das políticas públicas no Brasil, e ele que lançou recentemente o livro com esse mesmo tema. Doutor Saulo, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi todo meu. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.